Sigo aqui com o nosso All News porque tem um outro programa que eu queria trazer hoje aqui para a gente discutir e esse é muito importante também. Você que tem dívidas, você que está com o nome sujo, tem novidades. Começa na segunda-feira um programa que já falamos, que já foi anunciado, que é o Desenrola Brasil. Que é um programa de renegociação de dívidas do governo federal, que vai começar a funcionar justamente na segunda-feira. Ele será executado em 3 etapas. Vão poder participar inicialmente na faixa 2, as pessoas que ganham até R$ 20.000 e que tenham dívidas em bancos, sem limite de valor. Outro grupo que será beneficiado a partir de segunda-feira é o de pessoas com dívidas de até R$ 100 e que vão ter a dívida até esse valor perdoada e o nome limpo. A expectativa é que 1,5 milhão de brasileiros deixem a lista de negativados, ou seja, consigam limpar o seu nome. A terceira etapa do Desenrola está prevista para começar em setembro e vai incluir as pessoas da chamada faixa 1, que ganham até 2 salários mínimos e que tenham dívidas que não ultrapassem R$ 5.000. E a expectativa é aí, mais uma vez, que 1,5 milhão de brasileiros que devem até R$ 100 deixem também toda essa lista. A gente está em contato aqui com o professor Lauro Gonzalez, ele é coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças da FGV e já nos ajudou a entender esse programa quando ele estava sendo lançado e agora ele retorna para falar sobre a execução, inclusive. Olá, professor! Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiola, um prazer estar aqui de volta. Boa Bom, tarde. o que o senhor achou aí do desenrolar do Desenrola? É um bom programa, ele pode trazer benefícios econômicos para o nosso país e principalmente para os brasileiros. Como é que o senhor está analisando? O programa Desenrola trata de um assunto que é muito complexo, que é o superendividamento e que tem diversas dimensões, né? Nós falamos disso, inclusive, da outra vez que eu tive aqui. Eu acredito que o Desenrola, tal qual ele foi formulado e está sendo implementado nas 3 fases que você já falou, né? Aliás, eu quero dizer que eu tenho mais expectativa em relação à fase de setembro, que é onde vai entrar um número maior de pessoas e pessoas de baixa renda. A gente pode falar um pouco disso se você quiser. Mas o fato é que espera-se que haja sim um efeito de curto prazo na economia com o programa Desenrola. Essa é a grande questão, até que ponto os efeitos vão ser perenes, porque o superendividamento tem causas estruturais que estão ligadas às condições macro, à situação da economia, ao crescimento do mercado de trabalho, à taxa de juros. Isso está ocorrendo uma melhora nesse cenário macro, isso é importante. Tem a ver com fatores individuais também e tem a ver com os fatores relacionados aos bancos e às instituições que ofertam crédito. Tudo isso junto, no curto prazo, é bastante provável que o programa Desenrola traga um aquecimento para a economia, porque ele traz de volta, via canal de crédito, um impulso importante para a economia. Agora, tem que ter cuidado para não ser um programa do tipo enxuga-gelo. É. Agora, a gente sabe que os bancos, o senhor falou muito quando a gente conversou a primeira vez a respeito desse programa, e o senhor falou muito sobre a adesão, né, dessas instituições que estão, na verdade, com essas, que estão, né, que são os credores. Nesse caso, professor, como é que foi a adesão? Como é que o senhor vê a resposta dessas instituições? A adesão no papel dos bancos a essa fase, a fase 2, né, o grupo 2, vamos dizer assim, porque está separado. Vai começar agora na segunda-feira a negociação das dívidas bancárias. Isso é mais fácil porque não depende daquela plataforma vai ser implementada, está sendo e vai estar funcionando a partir de setembro. Então, para essas instituições, não tem nenhum tipo de garantia do governo. O que existe, na verdade, é uma liberação de um capital que por questões regulatórias, ele fica empatado, digamos assim, ele fica parado, não pode ser utilizado, e os bancos que fizerem a negociação vão poder liberar esse capital. Então, é um incentivo regulatório. Só que se alguém renegociar e deixar de pagar, não tem garantia do governo nessa primeira fase. Eu estou muito curioso para saber quão real, né, na implementação do programa, quanto
de volume, qual o número de pessoas e o volume em reais que de fato vai ser renegociado, porque, de novo, não existe garantia nessa fase. A garantia vai acontecer para as pessoas de menor renda na fase posterior, que vai começar em setembro. Agora, é verdade que para um número menor de pessoas, que vamos lembrar, a gente está falando de cerca de 70, alguns birôs de crédito já falam em 72 milhões de negativados. Então, aumentou até da última vez que eu tive aqui, já aumentou esse número aí em 2 milhões de pessoas. Então, a grande questão é que para essa dívida de pequeno valor, de R$ 100, as pessoas vão ser automaticamente, com perdão da expressão aqui, desnegativadas, né? Elas vão voltar para o mercado. Mas esse é um número menor, como você falou, em torno de 1,5 milhão de pessoas. Isso sim, provavelmente já tem um efeito positivo sobre o mercado. Agora, as negociações dos bancos, precisamos ver realmente, porque não existe garantia do governo nessa fase de agora. É. O professor, eu queria saber, o senhor que estuda tanto a economia, esse desenrola, ele tem algum caráter inédito? É um programa muito interessante? Ou é um pouco mais do mesmo? Já tivemos aí no país e na história do nosso país outros projetos nesse sentido? O programa, eu diria o seguinte, é uma política pública, principalmente se a gente pensar na fase que virá lá em setembro, né? Dentro da, digamos, da literatura sobre esse assunto, se trata de um programa de alívio financeiro. E há, sim, experiências semelhantes, principalmente em outros países, no contexto de crises ou logo após crises. Por exemplo, teve um programa muito relevante nos Estados Unidos após a crise do subprime, com efeitos, ao que tudo indica, com evidências de efeitos positivos. A mesma coisa acontece no contexto pós-Covid. Como a Covid e as medidas tomadas para combater a Covid, principalmente quando não havia vacina, isso ocasionou uma ruptura muito grande na economia e houve a necessidade de uma série de programas que inclusive visavam mitigar os efeitos da inadimplência, por exemplo, pequenos comércios que não conseguiriam arcar com os seus compromissos de crédito porque os negócios estavam fechados. Então, há sim, em contextos específicos, políticas públicas de alívio financeiro e os resultados, em geral, têm se mostrado positivos, pelo menos é isso que a literatura mostra. Não, nem sempre o resultado é positivo, mas há evidências de resultados positivos. Agora, a grande questão é como é que uma política pública como Desenrola trata de problemas estruturais. Eu acredito que o governo tem o diagnóstico sobre isso, ele sabe que o efeito do Desenrola ele é de curto prazo, e é dentro deste objetivo que o programa está sendo implementado. Agora, a questão do superendividamento não vai se resolver com o Desenrola. Como, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte, como tem fatores, digamos assim, é como a economia precisa voltar a crescer, as pessoas também precisam, porque tem 3 grupos de fatores que explicam o superendividamento. Explicando rapidamente aqui. Um são os fatores ligados à economia, fatores macro. Crescimento da economia, taxa de juros, renda, condições de trabalho, taxa de desemprego. Isso são os fatores macro. Fatores individuais, isso tem a ver com as características das pessoas, e aqui é importante as pessoas se informarem, é importante a educação financeira, é importante um comportamento financeiro adequado. E um terceiro grupo de fatores tem a ver com os bancos, tem a ver com a oferta, com os tipos de produtos de crédito que estão no mercado. E aqui eu tenho uma preocupação grande, e tenho certeza que os reguladores estão preocupados também, e o próprio governo. Deixa eu dar um exemplo concreto do que eu estou falando, desse grupo de fatores ligados às instituições. Os cartões de crédito. Nós temos hoje 190 milhões de cartões de crédito ativos no Brasil, para uma população ativa de 107 milhões, alguma coisa assim. Portanto, são quase 2 cartões de crédito para cada pessoa em média. Isso significa que existe um canal, digamos assim, que produz superendividamento bastante atuante no mercado hoje. E é por isso que eu digo que, como são esses 3 fatores em conjunto que precisam ser articulados de maneira a conseguir estruturalmente atacar o problema do superendividamento. Agora, de novo, eu acredito que o programa Desenrola vai produzir um efeito econômico de curto prazo, sim.
O desafio é o longo prazo. É isso.